E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando? Espero que sim. Como essa situação que a gente se encontra, ela se prolongou um pouco mais do que a gente esperava, a maneira que a gente encontrou de diminuir essa distância entre vocês e nós professores, porque nesse momento todo mundo está com saudade da nossa rotina, né? Todo mundo gostaria de estar vivendo da maneira normal. Então, tendo aula, fazendo nossas atividades normais diárias. Mas no momento a gente está evitando isso. É uma maneira de prevenção. A gente já conversou até sobre isso, a gente já explicou prevenções, já explicou tudo sobre o Covid-19. E nessa maneira a gente está, e no momento a gente está colocando em prática isso tudo. Bom, as nossas aulas de robótica, como a gente não tem o Lego, como a gente não tem as maletas para eu falar, olha, abre na página tal, a construção é essa, podem começar. Não tem como eu passar para vocês, por exemplo, uma construção para vocês fazerem e me entregar. Eu sei que algumas pessoas, alguns alunos já me falaram que possuem essas maletas e praticam em casa, mas não são todos. Então a gente tem que trabalhar com algo que todo mundo tem. Então nesse momento a gente vai começar a estudar a programação. A gente vai começar a ver a linguagem de programação, estudar um pouquinho de programação e ao longo das semanas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas nossos estudos agora serão todos voltados para a programação. Então, vamos lá. Programação, assim, o nome já é meio que intuitivo. Programação seria programar uma ação. Tá? E a gente tem que programar essa ação. E isso é uma coisa que eu gostaria que vocês levassem sempre na mente de vocês, tá? Tenham sempre isso na cabeça que quando a gente programa uma ação, quando a gente vai fazer uma programação, a gente tem que buscar o menor erro possível. A gente tem que buscar alguns comandos que atendam a todas as possibilidades. Ou seja, a gente não deixar nenhuma brecha para ocorrer um problema. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma programação, a gente tem que tentar prever todos os acontecimentos possíveis e evitar os erros, evitar que algo dê errado com aquela programação que a gente fez, seja quando a gente estiver trabalhando com robô ou qualquer coisa que envolva programação. Como exemplo, o meu trabalho na minha faculdade, eu fiz em uma linguagem de programação. Eu escrevi todo o meu projeto em uma linguagem de programação. Bom, por que eu não escolhi, por exemplo, usar o Word ou vários outros programas que já existem, que a gente já está habituado a utilizar? Porque esse programa específico que eu usei, o nome dele é LaTeX, e o que ele fazia era, eu montava uma linguagem de programação nele, como se fosse assim, ó, eu quero que você faça isso, isso e isso. Eu quero que as páginas sejam enumeradas, eu quero que a primeira página seja a capa, depois você vai pular uma página e vai para a conta capa e dedicatória, enfim. Eu vou e coloco tudo que eu quero que ele faça. Eu não preciso fazer, eu só mando esse programa fazer. Eu dou um comando lá e falo, ó, eu quero que seja assim. As páginas serão numeradas lá embaixo, no canto direito. Eu escolho a maneira que eu quero e eu faço um comando para isso. E coloco todo o meu texto lá. No final, quando eu apertava um botão, ele me entregava o projeto todo pronto. E o mais legal, o mais interessante, se tivesse algum erro na minha programação, esse programa, LaTeX, ele me dizia o que estava errado, em qual linha. Ele falava, olha, na linha 110 tem um erro. Esse erro ele podia aparecer para mim de duas maneiras. Ou ele ficava amarelo, ou ele ficava vermelho. Quando estava amarelo, ele me entregava um resultado, ou seja, ele mostrava para mim o meu projeto, só que se eu fosse lá na linha 117, ia ter alguma coisa errada na página. Estaria alguma coisa errada. Mas ele me entregava o projeto. Quando o erro ficava vermelho, o programa ele não me entregava o projeto, ele só falava, ó, tem um erro na linha 117, ele não compreendia por que tinha aquele erro, e ele só me entregava o projeto quando eu arrumasse aquilo. Só que isso era muito legal, porque imagina, escrever 200 páginas de um trabalho
e se tivesse um erro na página 117 eu não soubesse, eu deixasse passar, eu não percebesse, alguma coisa assim. Para o meu trabalho, que eu queria que saísse tudo perfeito, seria péssimo isso, né? Eu não queria que tivesse nenhum erro. Então esse programa ele me ajudava, apesar de ser uma linguagem um pouco mais complicada, ele me ajudava a prevenir os erros do meu projeto, beleza? Então vamos lá. A gente, no nosso dia a dia, a gente utiliza a programação sem saber. Esse programação, a gente sempre está com isso, a gente sempre utiliza, a gente sempre faz alguma coisa programada, mas sem se dar conta, tá? Por exemplo, vamos supor que a gente estivesse na nossa normalidade, a gente estivesse tendo aula normal, indo para o colégio, todas as nossas atividades estivessem acontecendo normalmente. Futsal, futebol, quem faz natação, judô, balé, tudo acontecendo normal. Alguma dança, todo mundo está fazendo todas as atividades. Tá? E quando a gente acorda de manhã, a gente já tem uma série de atividades previstas que a gente só executa. Ou seja, elas já estão pré-programadas e a gente vai lá e executa aquela ação. Por exemplo, bom, vamos supor que eu estude de manhã. Tá? Minhas aulas são no turno matutino. E amanhã eu tenho aula de português, ciências, geografia e educação tecnológica. Então eu tenho essas aulas amanhã. Quando eu acordo, na minha cabeça já tem uma série de eventos que vão acontecer. Tá? Então vamos lá. Pô, eu acordei, fui tomar banho, escovei o dente, tomei café, olhei se meu material está pronto, peguei a atividade que tinha de matemática, que era para... Esqueci, eu acho que eu não falei matemática. Peguei minha atividade de português, que hoje que eu vou ter que entregar, me arrumei, fui para a van, fui para o colégio. A primeira aula de português, então já deixo o livro em cima da mesa, e depois eu me recreio, enfim, já tem uma série de eventos programados para aquele dia. Ah, hoje eu tenho futsal, então eu já vou com o uniforme de futsal, quando eu sair da aula eu vou almoçar e ir para futsal. Enfim, a gente já tem uma pré-programação do que vai ser o nosso dia. O nosso cérebro ele já deixa tudo arrumadinho para acontecer. Porém, a gente não é perfeito. A gente não é igual um computador que quando tem algum erro, a gente logo saca ou alguma coisa nos avisa que está errado. Não, a gente não consegue fazer isso. Então, por isso que às vezes, vamos supor, tinha um trabalho de português para entregar e eu esqueci. E aí, ou minha mãe teve que me lembrar, ou então minha mãe foi lá no colégio levar para mim, ou eu esqueci o livro de educação tecnológica, tá? Porque eu não sou perfeito. Apesar de já ter essa programação, às vezes a gente pula um desses passos, a gente esquece dele. O computador, normalmente, ele não pula nenhum passo, a não ser que tenha alguma coisa errada. A não ser que na programação que a gente escreveu tenha algum erro. Tá? E aí, por causa desse erro, ele não identifica o que é esse erro e pula para o próximo passo. Uma outra coisa interessante, no nosso dia a dia, nessa programação que a gente faz, a gente utiliza uma coisa que se chama os SIS. Tá? Como assim? Bom, eu acordei de manhã. Está chovendo. Se está chovendo, eu pego o guarda-chuva. Se está frio, eu pego o casaco. Entendeu? A gente sempre tem uns condicionais, tem uma condição. Se tiver alguma coisa, eu faço essa outra coisa. Se não tiver, eu não vou fazer. Tá? Então, se essa coisa, então essa outra coisa. Se está chovendo, então eu vou pegar o guarda-chuva. Tá? Na programação, a gente utiliza muito esse se. Na programação, esse se ele é extremamente importante. A gente sempre vai ter um momento que a gente vai precisar utilizar esse SIS. Né? Então, vamos supor, eu estou programando um robô que, se ele pisar na linha preta, ele tem que voltar para a linha vermelha. Se ele chegar num ponto amarelo, ele tem que virar à direita. E aí eu programo desse jeito. Mas e se acontecer, por exemplo, de eu programar para ele virar para a direita e ele virar para a esquerda? A gente tem que prevenir esse tipo de erro. Então, ó, se ele encontrar um ponto amarelo, é para ele virar para a direita. Mas aconteceu dele virar para a esquerda. Então, eu já tenho que prever que isso pode acontecer e colocar, por exemplo, um outro comando. Bom,
vamos supor que ele virou para a esquerda. Então, se ele chegar num determinado ponto, se ele afastar tanto para o lado esquerdo dessa origem, o robô identifica que aquilo lá era um erro e volta para trás. E volta até esse ponto amarelo. E aí, a partir dele voltar para esse ponto amarelo, eu coloco um outro comando que o faça virar para o lado certo, para a direita, que é o lado que eu gostaria que ele tivesse virado no começo. Então, por que eu estou falando isso? Na programação a gente sempre tem que prevenir o erro, a gente sempre tem que buscar minimizar o erro. A gente tem que buscar o maior número de acerto possível. Alguma programação que atenda todas as possibilidades e nos entregue no final o que era de nosso interesse. Essa foi a primeira aula. Tá? Para as próximas aulas, eu sei que alguns de vocês, a gente já conversou durante as aulas, alguns de vocês já conhecem um programa chamado Scratch. Esse programa é o programa que a gente vai utilizar nas nossas aulas virtuais. A princípio vai ser esse programa, o Scratch. Para quem não conhece, para quem nunca viu, eu ainda vou mandar para vocês todo um tutorial para vocês baixarem e instalarem o Scratch. E na próxima aula a gente já vai direto para a utilização dele. Para a aula de hoje, o que eu deixo... outra coisa, quem quiser já olhar, quem não conhece e já quiser dar uma olhada no Scratch, fiquem à vontade, tá? Basta jogar no Google Scratch que vai ser o primeiro aplicativo que vai aparecer. Se vocês já quiserem ir fuçando nele, mexendo, fique à vontade. Para a aula de hoje, eu quero que vocês façam uma atividade. Pensem o que vocês vão fazer no dia de amanhã e vocês vão escrever para mim uma programação. Tá? Por exemplo, eu vou acordar, eu vou fazer isso, eu vou tomar café, eu vou tomar banho, eu vou brincar com a minha irmã, eu vou conversar com a minha mãe sobre alguma coisa. Só que todo mundo tem que utilizar o se. Ok? Então, se alguma... Então, todo mundo tem que utilizar o se. Beleza? Então, vocês vão pensar em... se estiver sol, eu vou brincar na piscina. Não sei, às vezes na sua casa tem piscina. Se estiver chovendo, eu vou chamar meu pai e vou ficar observando a chuva. Então, pensem em alguma atividade. Só uma coisa interessante, não tem um certo e um errado. Eu não quero que, por exemplo, vocês escrevam tudo o que aconteceu no seu dia. Não, eu quero que vocês tenham colocado alguma coisa lá que às vezes vocês não fizeram. Ou que vocês façam alguma coisa que às vezes vocês não programaram para fazer. Tá? Então, escrevam hoje, e isso que vocês escreveram para acontecer no dia de amanhã, deixa dessa maneira, mesmo se tiver acontecido ou não, mesmo se vocês tiverem escrito ou não, ok? E aí no final vocês vão me mostrar, quando a gente voltar às aulas, como que vocês escreveram, como que vocês pensaram que seria o dia de vocês e como realmente foi, ok? Pessoal, quero falar que eu tô com saudade de todo mundo, eu não vejo a hora da gente voltar para a nossa rotina, voltar para a sala de aula. Faz muita falta encontrar todos vocês e conversar e fazer todas as brincadeiras que a gente fazia em sala de aula. E eu tenho certeza que vocês também estão com essa saudade de todo mundo, dos colegas, dos amigos, dos professores, dos outros professores. Mas logo logo essa situação que a gente está vai passar e a gente vai voltar para essa rotina normal. Tá? Isso que a gente está fazendo é só para a gente não sair tão prejudicado quando a gente voltar para a nossa normalidade. Então, até lá, se dediquem bastante, porque nós, professores, estamos nos dedicando muito. Tá? Mesmo aqui de casa, cada um se dedica da sua maneira, da maneira como consegue, como pode. Tá? Então, eu espero que vocês também se dediquem bastante e vamos lá, vai dar certo. Tá? Qualquer coisa vocês podem me procurar, mandar um e-mail, conversar. Eu queria falar também, vocês que têm as maletas de Lego, que vocês que brincam, constroem, tirem foto disso daí e me mandam. Sempre que vocês construírem alguma coisa, tire uma foto e me manda. Eu vou deixar com vocês o meu e-mail, eu vou passar para vocês o meu e-mail e mandem fotos, tá bom? Fazendo as atividades, fazendo uma construção, enfim. Eu estou aqui para receber isso também, eu gostaria muito. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.